Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Alex e eu tenho esse canal aqui pra compartilhar com vocês a minha experiência de viver em um ano em internato aqui nos Estados Unidos, terminando meu ensino médio. E depois que eu postei o primeiro vídeo, pra quem não viu, eu vou deixar aqui no box de informações contando como eu consegui a bolsa de estudos e toda a minha história. Surgiram muitas dúvidas, então eu decidi fazer esse vídeo aqui aconselhando vocês em como começar, explicando pra vocês algumas dúvidas que eu recebo. E eu espero que ajudem mais pessoas. Se ainda ficar alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Ou mandam pra mim uma DM lá no Insta, que eu vou estar deixando aqui o meu user no box de informações também. Pra início, gente, vocês precisam achar pra qual escola que você quer aplicar. Eu recomendo muito o Boarding School Review. Eu vou estar deixando aqui também o link. E entrem lá e vocês vão achar muitas, centenas de escolas que vocês podem se identificar e vocês vão aplicar. Qual é o primeiro passo? Você vai entrar nesse site e você pode fazer alguns filtros avançados ou filtrar tipo no simples mesmo, colocando em qual região você quer, se você quer com gênero definido, all girls ou all boys. No caso dessas escolas, a all girls só estudam meninas e all boys só meninas. Então, se você não liga pra isso, você pode colocar aqui sem preferência e você pode colocar, enfim, diversas informações que vocês podem ver isso no website. E quando você vai lá procurando, você vai aparecendo vários nomes de escola pra vocês em formato de lista. E isso vocês clicam lá na qual interessa a vocês, você clica em uma por uma e vai conhecendo, enfim. Isso fica ao seu critério, à sua escolha. E nisso você vai aparecer pra você algumas informações da escola. Não são todas as escolas que têm o e-mail, no caso o e-mail ou o website, então no caso você só precisa copiar o nome da escola e jogar no Google que vai aparecer pra você possivelmente o e-mail da escola. Quando você entra no e-mail da escola, você vai lá na parte de admissões e nisso tem como você achar, procura por algum e-mail que você pode pedir ou informações ou realmente e-mail de admissão. No caso, nesse e-mail, eu recomendo você se apresentar, contar o porquê você gostou da escola, o que chamou atenção pra você, o porquê você quer estudar lá. Aí você pergunta se eles têm bolsa de estudos ou baseado em mérito ou condições financeiras. Tem esse tipo de bolsa diferentes. Quando é por mérito, não importa se você consegue... Na verdade, importa um pouco, mas enfim. É mais assim, o tanto de coisas que você fez pra você ganhar a oportunidade de bolsa, e por necessidade financeira se eles gostarem de você, não importa o tanto de coisas que você fez ou deixou de fazer, mas sim o quanto você consegue pagar pra você ter a bolsa. Então, essa é a diferença das escolas que dá assim meio que como um conjunto as duas. Então você pergunta se eles têm bolsa de estudos, se sim, qual é a porcentagem e como que é o processo. No caso, só quando a escola te responder de volta, vai ter como você olhar e falar assim, poxa, então é assim o processo de aplicação. Não é uma regra, cada escola tem um processo diferente, por isso que é tão difícil, sabe? Eu gravei esse vídeo e falar, façam isso, porque depende da escola. Tem escolas que eles vão pedir a carta de recomendação no formato da escola, no caso só com algumas perguntas e o professor ele vai responder. Já tem outras escolas que eles vão falar assim, carta de recomendação, e nisso vai ser no formato livre, no caso o seu professor. Recomendo fortemente escrever em inglês e assinar, e no caso você vai escanear e mandar pra eles essa carta de recomendação. É muito comum a escola pedir os seus últimos 2 anos de estudo. Gente, toda a documentação, sabe? Quanto mais coisa em inglês pra facilitar a comunicação você conseguir mandar, vai ajudar muito. Então, assim, no caso, o histórico acadêmico, tento traduzir. Eu recomendo também vocês usarem o Excel, foi isso que eu fiz pra traduzir uma história, que eu tentei deixar o mais parecido possível. E no caso, o que eu fiz quando eu mandei pra escola? Eu coloquei a minha cópia, no caso que eu fiz traduzido, e eu coloquei o original, sabe? Ficou bem similar, então não tiveram dificuldade nenhuma em associar as notas e, tipo, sabe, quais eram as matérias, porque realmente estava muito similar. E no caso, a minha cópia que eu mandei original, eu pedi pra diretora da minha escola, ela dar uma autenticada, sabe, que realmente aquilo ali era meu histórico verdadeiro. Além disso, também é muito comum eles pedirem pra vocês ou uma carta de motivação contando sobre a extracurriculares, ou eles vão pedir pra vocês informações sobre as suas extracurriculares em um formato. Por isso que eu falo, depende da escola. No caso da escola aqui que eu tô estudando, tudo foi no pré-molde. Então eles mandaram pra mim um application onde eu só completava informações.
Em nenhum momento eu tive que escrever uma carta em formato livre ou professor meu. Então, isso depende muito de cada escola que vocês estão. Referente a inglês em entrevistas. Quanto melhor seu inglês for, vai ser melhor e vai te ajudar. Tanto para aplicar, quanto para você se comunicar. Na questão de entrevista também, que me perguntam muito, Alex, e como é que vai fazer a entrevista se meu inglês não é bom? Tenta, sabe? Porque ou não você já tem, então... Tem escolas que começam pela entrevista, tem escolas que a entrevista é a etapa final. Sabe, todo o tempo que você tem e que você sabe que você quer aplicar para bolsa de estudos, eu recomendo que você vá estudando inglês, porque isso vai te ajudar muito e vai ser uma ferramenta que você vai estar usando o tempo todo. Então, quanto mais vocês puderem estudar, estudem inglês, porque isso vai ser muito importante. Tem escolas que eles pedem o SSAT ou o TOEFL. Isso depende para onde você está aplicando. No caso, normalmente escolas que pedem esses é aqui nos Estados Unidos, só que tem escolas também na Europa que eu já vi pedindo esses testes. E assim, os dois testes eles são um pouco caros e eles precisam de uma certa preparação que às vezes você não teve tempo para se preparar. Então assim, fica ao critério de vocês, se vocês querem pagar e mesmo assim querem tentar aquela escola, ou se vocês querem continuar procurando por escolas que não precisam. Então, assim, sabe, elas existem. A escola que eu tô, eles não pediram prova, não pediram SSAT, não pediram TOEFL. Então, sabe, não é muito difícil achar, mas também não é tão fácil. É questão de vocês procurarem, vocês realmente se empenharem nesse processo de procura de escola. Também sempre perguntam pra mim, Alexia, mas quantos e-mails eu mando? Gente, sabe, isso é uma coisa sua. É você gostar da escola e você mandar e-mail aplicando. Então, sabe, não tem um número. Eu mandei e-mail para mais de 50 escolas e tive resposta de umas 20 e das 20, umas 15 falaram que não davam bolsa alta, mais de 40 ou 60%, o que eu não ia continuar sem conseguir pagar. E, sabe, umas 5 ali falaram que dava bolsa integral. E foi quando, sabe, eu comecei a filtrar e comecei a ver em qual eu queria. E acabou que a primeira escola mesmo que eu terminei o application foi a que eu fui aprovada, que essa daqui é a Holy Family. Então, sabe, tudo é muito particular e tudo é muito relativo. Então, por isso que é tão difícil, sabe, eu fazer um e-mail assim com certezas, já que tudo depende de qual escola você está aplicando e de qual é a tua realidade. Mas a base mesmo é essa, tradução de documentos, sabe? Você consegue fazer no Word ou no Excel, mas tudo com assinatura de quem está fazendo. Por exemplo, as cartas de recomendações que são feitas em formato livre, é importante ter a assinatura dos professores de vocês e ter lá a informação de contato, e-mail. Não que eles vão realmente contatar, mas é importante para você dar mais autenticidade para o documento, porque aquilo é um documento. Então é isso, gente. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda lá na DM que eu posso fazer outro vídeo sobre isso. Mas espero que tenha ficado claro. Um beijo e tchau!